Bom dia, vereadoras, vereadores, plateia presente, servidores da Casa. Pedimos ao técnico legislativo da Casa, doutor Aldivino das Graças Silva, que proceda à chamada dos vereadores. Ana Ruth Seco Mateus. Presente. Antônio Roberto Marques de Souza. Presente. Glauco Rogério Guislé. Presente. Guilherme Henrique Hoffmann. Presente. José Rogério dos Santos. Presente. Leila de Cássia Piscinati Gomes. Presente. Sidney Rogério Ribeiro. Presente. Soraya Santa Rosa Bauerman Esteban. Presente. E o Wagner da Silva. Presente. Constatado o quórum, assim convido a todos para ficar em pé e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito do vereador Glauco Rogério Guislé que assuma a direção dos trabalhos para que esse vereador presidente possa proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Novamente, bom dia a todos. Vou ler o Salmo 126, que diz o seguinte: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esta é a palavra. Coloco a apreciação dos vereadores a ata da reunião extraordinária do dia 19 de julho de 2020 para retificação ou impugnação por parte dos edis. Não havendo retificação ou impugnação, considero aprovada a referida ata. Solicito do primeiro secretário da Casa, vereador pastor Antônio Roberto Marques de Souza, que proceda à leitura das matérias do expediente. Bom dia, vereadores, pessoas que nos acompanham e nos acompanharão. Sertanópolis, 22 de junho de 2020, referente ao ofício 35/2020. A Sua Excelência, o senhor José Rogério dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Sertanópolis, Paraná. Senhor presidente, tendo em vista equívoco constante do encaminhamento do ofício 35/2020, e constante da mensagem do projeto de lei 35/2020, esclarecemos que o projeto em questão versa sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para o exercício de 2020, no valor de R$ 1.710.000, visando aporte financeiro para a urbanização da Praça João 23 e não para a urbanização da Praça do Jardim Alto da Boa Vista e da Rua Padre Jonas Vaz Santos, tal como constou do ofício e da mensagem. Anotamos, por fim, que a correção em questão não resulta em alteração do projeto de lei. Atenciosamente, Leocídio Balzanello, prefeito municipal. Sertanópolis, 6 de junho de 2020, ofício número 103/2020, referente ofícios 80 e 81/2020. A Câmara Municipal de Sertanópolis, excelentíssimo senhor presidente, a propósito de responder à solicitação encaminhada pelos ofícios supra, são prestadas as seguintes informações. Em 4
2018, o município adquiriu, entre outros equipamentos, uma mesa de som Yamaha MG12XU. Este objeto estava sob os cuidados do Departamento de Cultura, Divisão de Informações Institucionais, à época chefiada pelo senhor Flávio Leandro Roverato. Em 12 de 2018, o município de Sertanópolis noticiou a subtração do referido item e deu notícia do fato às autoridades policiais e aguarda o desfecho do inquérito. Sem mais, renovam-se os protestos de elevada estima e consideração. Aleocídio Balzanello, prefeito municipal, Flávia Cristina Baldão Poças, controlador-geral. Sertanópolis, 10 de julho de 2020, ofício 108/2020, a Câmara Municipal de Sertanópolis, excelentíssimo senhor presidente. Pelo presente, o prefeito de Sertanópolis requer a retirada do projeto de lei 33/2019, nossa numeração, inclusive de seu substitutivo. Referida retirada se faz necessária, tendo em vista a necessidade de melhor analisar a redação do referido projeto, com o objetivo de afastar eventual divergência que possa decorrer da aplicação da lei, caso aprovada. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência e aos demais vereadores nossos votos de admiração e apreço. Atenciosamente, Aleocídio Balzanello, prefeito municipal. Sertanópolis, 13 de julho de 2020, ofício 4/2020. Prezado senhor, em atenção à solicitação contida no ofício 65/2020 da Câmara Municipal de Sertanópolis, Paraná, venho, através do presente, informar que no ano de 2017 foi concedido ao quadro do magistério 4%, revisão geral pelo índice oficial da inflação, 2,58% reajuste nos vencimentos e 1,06% reajuste adicional, conforme Lei Municipal 2578/2017, cópia em anexo. Atenciosamente, Andressa Mota Camilo Reis, Divisão de Gestão Pessoal, RH. Sertanópolis, 14 de julho de 2020, ofício 109/2020, referente ofício 70 e 88/2020. A Câmara Municipal de Sertanópolis. Excelentíssimo senhor presidente, a propósito de responder à solicitação encaminhada pelos ofícios supra, são prestadas as seguintes informações. O STF, julgando a ADI 6053/DF, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. No mais, o projeto de lei prevê, artigo 3º, as funções e competências da Procuradoria e, consequentemente, dos seus integrantes, Procurador-Geral, Coordenador Técnico-Jurídico e Procurador do Município. As funções dos diretores, equivalentes à de Procurador-Geral, e de coordenadores de todo o município estão previstas na Lei 2.229/2014, razão pela qual o projeto que regulamentou a Procuradoria não se ocupou que dispor acerca do detalhamento das funções de direção do órgão e de sua coordenação já previstas noutro normativo. O projeto prevê também a conversão dos cargos de advogados existentes em todo o município para o cargo de procurador, mantendo a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais ao procurador-geral e ao coordenador técnico-jurídico, apenas na hipótese desses cargos serem providos por procuradores integrantes da carreira. Isto se faz justamente para prestigiar os servidores de carreira, contrariamente ao que parece expor as razões contidas no protocolado.
A questão alusiva à exclusividade das funções exercidas pelo Procurador-Geral do município não está regulamentada no Estatuto da OAB, Lei 8.906, 1996, razão pela qual o projeto não se preocupa em dispor a respeito. Feitas tais considerações, renovando a vossa excelência aos demais vereadores integrantes desta casa, nossos protestos de elevada estima e consideração. Aleocídio Balzanello, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula 1. Requerem o sobrestamento dos autos do projeto de lei 56/2020 e a tomada das demais medidas. 1.1. A proposição apresenta indícios de invasão de competência, pois em vários pontos presentes a criação de despesas ao Poder Executivo, o que é vedado por lei. 2. Requeremos vistas dos processos antes de ser colocado em apreciação plenária, para devida apreciação e apresentação de manifestação, o que ora seria contrária direto à petição. Apresentarem esta manifestação em fase ao projeto 73/2020, de origem do Poder Executivo Municipal. Relatório. Projeto de Lei 56/2020, de iniciativa do vereador Antônio Roberto Marques de Souza, visa instituir a política municipal do meio ambiente e afins. Entre várias medidas de plano, citamos o conteúdo dos artigos 2º e 12, os quais geram obrigações ao município. E o breve relato, que entendemos suficiente. Das razões e fundamentações, se disso que a autonomia administrativa, orçamentária e financeira não permite ao Poder Legislativo e iniciativa de leis que criem despesas ou obrigações ao Poder Executivo sob a pena de invasão de competência. No caso em apreço, se faz uma análise aprofundada do projeto de lei, razão pela qual pedimos vista aos atos da proposição para melhor análise. Destaca-se que os autos não demonstram se há capacidade estrutural e administrativa do Poder Executivo para assumir as obrigações e responsabilidades ali dispostas, o que nos traz a necessidade de cautela na apreciação dos pedidos. Diante dos fatos, requeremos o sobrestamento dos autos do projeto de lei 56/2020, vista aos autos do projeto 56/2020, nos termos regimentais, para que possamos efetuar uma análise aprofundada do tema. O apoio dos demais edis, a fim da aprovação do presente. Nesses termos, pede deferimento, Sertanópolis, 9 de julho de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa, Bauman Estevão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, súmula. Requerem o sobrestamento dos autos do projeto de lei 73/2020 e a tomada das demais medidas. 2. Seja requerido ao proponente a apresentação do estudo de impacto orçamentário e financeiro nos termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. 3. Seja requerido ao proponente a comprovação do superávit utilizado para a formação do crédito especial. 4. Considerando os efeitos da pandemia do novo coronavírus, seja encaminhado a esta Câmara cópia do planejamento orçamentário e operacional que garanta que não haverá um comprometimento à saúde pública com o uso dos recursos propostos. 5. Seja encaminhado cópia do questionário respondido pelo município de Sertanópolis, a fim de obter a liberação dos recursos decorrente da Lei Federal 173/2020. 6. Seja comprovado nos autos que as despesas possuem aporte financeiro para devida quitação nos termos do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.
Soraya Aparecida Santa Rosa Barmo Estevam e Glauco Rogério Gisleri, na qualidade de vereadores, vêm pelo presente no uso das atribuições do cargo que ocupam, com fulcro no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, o qual tutela o direito à petição, apresentarem essa manifestação em face do projeto 73/2020, origem do chefe do Poder Executivo. Dos pedidos, diante dos fatos da necessidade real de planejamento e comprovação da realidade fática municipal, requeremos 4.1, sobrestamento dos autos do projeto de lei número 73/2020 e a tomada das demais medidas. 4.2, apresentação do estudo de impacto orçamentário e financeiro nos termos do artigo 16 da LRF 101/2000. 4.3, a comprovação do superávit utilizado para a formação de crédito especial, bem como a comprovação da disponibilidade financeira. 4.4, cópia do planejamento orçamentário e operacional, que garanta que não haverá um comprometimento à saúde pública dos recursos pretendidos. 4.5, cópia do questionário respondido pelo município de Sertanópolis, a fim de obter a liberação dos recursos. A comprovação. As despesas possuem aporte financeiro para sua devida quitação, nos termos do artigo 42 da LRF 101/2020. 4.7, o apoio dos demais edis a fim da aprovação do presente. Nesses termos, pede deferimento, Sertanópolis, 9 de julho de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa Barmo Estevam e Glauco Rogério Gisleri, vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula requer ao senhor prefeito do município de Sertanópolis, Estado do Paraná, a instalação de barreiras sanitárias e outras medidas de enfrentamento ao Covid-19. Soraya Aparecida Santa Rosa Barmo Estevam, na qualidade de vereadora, vem pelo presente solicitar que, após ouvido plenário desta Casa, seja requerido ao senhor prefeito a instalação de barreiras sanitárias no município de Sertanópolis, bem como seja realizado uma campanha de conscientização de toda a população da necessidade e obrigatoriedade do uso de máscara como medida de enfrentamento ao Covid-19. A gravidade da pandemia decorrente da propagação do Covid-19 dispensa qualquer relato por parte desta vereadora, pois inquestionável o problema que enfrentamos. As barreiras sanitárias hajam-se previstas na Lei Municipal 13.979/2020, assim estabelecendo, artigo 3º, para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. 6. Restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por rodovias, portos, aeroportos. B. Locomoção interestadual e intermunicipal. Por outro lado, no caso específico de Sertanópolis, a barreira seria importante para que se possa acompanhar o fluxo de locomoção nesta municipalidade. Saber salientar até mesmo os munícipes que se deslocam diariamente para outras localidades a fim de buscarem seus sustentos, e uma barreira iria contribuir até mesmo para o preventivo desses munícipes. Esses levantamentos a serem realizados nas barreiras sanitárias contribuem com o rastreamento dos possíveis casos de contaminação, pois é fato incontroverso que muitos casos são oriundos de outras localidades, ou seja, chegam em nosso município por meio daqueles que necessitam de locomoção intermunicipal. Finalmente, senhores, se faz necessário que o município, mais uma vez, vá de encontro com toda a população por meio de campanha de conscientização da necessidade do uso de máscara, não somente pela obrigatoriedade da lei estadual e municipal, mas principalmente pela contribuição efetiva do enfrentamento ao Covid-19.
Desta forma, senhores, considerando o interesse público dessas demandas, solicito o apoio desta Casa para o fim de que possamos contribuir efetivamente nas medidas de enfrentamento ao Covid-19. Nesses termos, pede deferimento Soraya Aparecida Santa Rosa Borma Estevão, vereadora. Sertanópolis, 29 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula requer ao senhor prefeito do município de Sertanópolis, Estado do Paraná, a tomada de medidas urgentes de planejamento de combate ao coronavírus, implantado de forma imediata a higienização das ruas e avenidas do município. Requer que estabeleça em caráter de urgência um plano de atuação dos agentes comunitários da saúde que tenham por objetivo a orientação dos munícipes durante a circulação no município desta Casa. Seja requerido ao senhor prefeito a tomada das medidas que ora seguem. 1. Tomada de medidas urgentes de planejamento de combate ao novo coronavírus, implantado de forma imediata a higienização das ruas e avenidas do município. 2. Estabelecer em caráter de urgência um plano de atuação dos agentes comunitários de saúde que tenham por objetivo a orientação dos munícipes durante a circulação no município. Essas medidas não visam coibir as atividades comerciais, mas sim contribuir com todos os empresários, comerciantes, prestadores de serviços, fazendo um melhor controle do fluxo de munícipes e automaticamente contribuindo com a taxa de isolamento e o distanciamento social. Inicialmente, tenho que importante se faz que essas medidas sejam planejadas de forma a atender todo o município, sendo que inquestionável que haverá áreas que demandará um espaço maior de tempo para a realização da higienização. Uma vez feita essa desinfecção, inarredável que também despertará ainda mais a população da necessidade de acirrarmos as medidas de higiene voltadas ao enfrentamento ao novo coronavírus. Proponho aqui não medidas sancionatórias, punitivas, mas, assim, uma ação de forma concreta, contribuindo com a limpeza de todo o município. Desta forma, senhores, considerando o interesse público dessa demanda, solicito o apoio desta Casa para o fim de que possamos contribuir efetivamente nas medidas de enfrentamento ao Covid-19. Nesses termos, pede deferimento, Sertanópolis, 7 de julho de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa Borma Estevão, vereadora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, súmula. 1. Requer a tomada de medidas com extrema urgência a fim de que seja instaurado procedimento fiscalizatório nesta Câmara, a fim de apurar os supostos fatos que abaixo seguem. 2. Propõe aos membros da mesa diretora e os demais edis assinatura de pedido de abertura de SEI para os devidos procedimentos. 3. Requer a tramitação em regime de urgência, devendo, para tanto, ser convocada reunião extraordinária da mesa diretora e, posteriormente, do plenário desta Casa. Submeta esta representação à mesa diretora da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Dos fatos, nesta data, 1 de julho de 2020, o munícipe, senhor Claudemir Marques, divulgou em página do Facebook a seguinte matéria: vereadores de Sertanópolis coniventes com roubo. Será? Roubo. Apropriação indébita de bem alheio
crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outrem por meio de violência ou de grave ameaça. Conivente, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem, não faz nada para impedi-lo, embora pudessem fazê-lo, complacente, condescendente, transigente. O suposto descaso com esse bem público, o qual teria sumido ou até mesmo sido roubada, referindo-se à matéria a uma mesa de som que teria sido adquirida pelo município de Sertanópolis. Aduz ainda que este poder legislativo em nada tenha contribuído com a fiscalização dos bens públicos. Entre parênteses, não sabiam e nem fiscalizaram. Nota-se, portanto, que é uma acusação de muita gravidade, a qual deve ser amplamente apurada por essa Casa de Leis. Da fundamentação e das razões do pedido. É consagrada em toda a jurisprudência pátria a competência fiscalizatória do Poder Legislativo Municipal. Encontram-se inicialmente prevista na Constituição Federal do Brasil, nos exatos termos, artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Atendendo à previsão constitucional, o artigo 4 desta Casa assim disciplina. Artigo 4º. O Poder Legislativo tem as seguintes funções. 3. Inciso 3. De controle externo, que implica na vigilância dos negócios do Poder Executivo em geral, sob os aspectos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e da ética político-administrativa, com a tomada das medidas saneadoras que se fizerem necessárias. Por sua vez, os indícios trazidos nos noticiários acima, se confirmados, dão conta de danos ao erário motivado pela dilapação dos bens públicos, dilapidação de bem público, supostamente por sumiço ou roubo, dando causa à atuação preventiva desta Câmara. Se disso que são várias as ações dessa Câmara no sentido de exercer seu papel fiscalizatório, indo desde simples requerimento a procedimentos mais aprofundados, como, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, assim disciplinada no regimento interno. Artigo 70. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nesse regimento. Serão criadas medidas, requerimentos independentes de parecer e deliberação do plenário para apuração de fato determinado. No tocante à regulamentação, esta mesma norma complementa. Parágrafo 1º, o requerimento será subscrito por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Parágrafo 1º, o requerimento será subscrito por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Indicará a finalidade da comissão, o número de membros e prazo certo de sua duração, o qual poderá ser prorrogado. No presente caso, os indícios trazidos nas publicações são suficientes para que haja instalação da CPI nos termos regimentais. Todavia, é necessário o quórum mínimo de subscritores, correspondente a 1/3 dos nobres edis. Por essa razão, fundamentações diante do interesse público, a demanda requer dos pedidos. Requer o recebimento do presente e sua tramitação para fins de 3.1. Primeiramente, que os membros da mesa, em conjunto com esta vereadora, no cumprimento do munus público, assinem o pedido de instauração de comissão parlamentar de inquérito nos termos do documento anexo. 3.2, não havendo interesse ou vontade expressa dos membros da mesa diretora, que seja o presente levado à apreciação plenária, a fim de que possam outros edis, juntamente
da requerente compor o quórum necessário para a proposta de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. 3.3. Seja processado o presente em caráter de urgência, sendo imediatamente convocada a reunião extraordinária da mesa diretora, bem como, se necessário, do plenário desta Casa. Que todos os atos sejam praticados por escrito e com a devida justificativa e motivação. Nesses termos, pede deferimento, Sertanópolis, 2 de julho, Soraya Aparecida Santa Rosa, vereadora. Deliberação. A mesa diretora da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, deliberou em não assinar o requerimento de pedido de instauração de Comissão Especial de Inquérito, SEI, por suposto sumiço ou roubo de bem público, mesa de som, adquirida pelo município de Sertanópolis, cujo requerimento é subscrito pela vereadora Soraya Aparecida Santa Rosa Bauerman Estevão. Tal decisão se dá por motivo de foro íntimo e também levando em conta que os fatos narrados no pedido de instauração de CPI já foram objetos de comunicado à autoridade policial em 13/11/2018, conforme ofício número 103/2020 e boletim de ocorrência, BO, cuja cópia anexa-se a esta deliberação para todos os fins de direito. Sala das Sessões, 8 de julho de 2020, José Rogério dos Santos, presidente, Glauco Rogério Gisleri, vice-presidente, Antônio Roberto Marques de Souza, primeiro secretário, Leila de Cássia Piscinati Gomes, segunda secretária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Os vereadores que ao final subscrevem a presente vêm requerer a Vossa Excelência a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito em face do senhor Aristides Balzanello, prefeito do município de Sertanópolis, Estado do Paraná, tendo como finalidade apurar os fatos que abaixo seguem. 1. Dos fatos a serem apurados. Na data de 1 de julho de 2020, o munícipe, senhor Claudemir Marques, divulgou em sua página do Facebook a seguinte matéria: vereadores de Sertanópolis, conveniente com roubo, será? Roubo. Apropriação indébita de bem alheio, crime que consiste em subtrair coisa imóvel pertencente a outrem por meio de violência ou de grave ameaça. Conivente, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem, não faz nada para impedi-lo, embora pudessem fazê-lo. Complacente, condescendente e transigente. Registra-se que, segundo o munícipe, esta matéria fora divulgada no Jornal da Cidade, número 2166, página número 3, de 30 de junho de 2020. A matéria acima é clara no sentido de dar publicidade a suposto descaso do bem público, o qual teria sumido ou até mesmo sido roubada, referindo-se a matéria a uma mesa de som que teria sido adquirida pelo município de Sertanópolis. Aduz ainda que este poder legislativo em nada está contribuindo com a fiscalização dos bens públicos. Não sabiam e nem fiscalizaram. Nota-se, portanto, ser uma acusação de muita gravidade, a qual deve ser amplamente apurada por esta Casa de Leis, razões pela qual se propõe, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno, que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, com as finalidades e prazos a seguir. Do fato a ser apurado, conforme as notícias e indícios acima,
seja apurada a aquisição de uma mesa de som pelo município de Sertanópolis, Estado do Paraná, e sua disponibilidade ao município, levando em conta acusações do roubo. Do prazo seja instaurada inicialmente a comissão parlamentar com prazo de vigência de 60 dias, a contar da publicação de instauração, podendo ser prorrogada por quantas vezes se fizer necessária. 4. Das inquisições iniciais. 4.1. Seja inicialmente tomadas esclarecimentos do atual prefeito na qualidade de representado, o senhor Aleucídio Balzanello, e considerado a pandemia do Covid-19, seja por escrito ou por videoconferência. 4.2. Seja tomado conhecimento ao senhor Claudemir Marques, podendo de igual forma, se por escrito ou por videoconferência, na qualidade de testemunha. 4.3. Seja tomado esclarecimento do senhor Getúlio Vargas Soares, podendo também ser por escrito ou por videoconferência na qualidade de testemunha. 4.4. Seja procedida todas as diligências que se fizerem necessárias para os devidos esclarecimentos e comprovações. Nesses termos, pede deferimento, Sertanópolis, 2 de julho de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa Barmo Estevão, vereadora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná. Súmula. Requerem a manifestação específica pela Comissão Constituição e Justiça e Redação Final, bem como da Comissão de Educação, dos fatos abaixo relacionados, buscando ao final a reprovação do PL 33/2019. 2. Requerem a manutenção do atual texto do artigo 86 da Lei 2033/2012. Soraya Aparecida Santa Rosa Bormo Estevão e Glauco Rogério Gisleri, na qualidade de vereadores, vêm pelo presente no uso das atribuições do cargo de ocupante e visando garantir os direitos dos servidores municipais do quadro do magistério, com fulcro no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, o qual tutela o direito à petição, apresentarem esta manifestação em face do PL 33/2019, de origem do chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como objetivo aclarar os fatos para que, ao final este Poder Legislativo opine pela irregularidade da proposição e mantenha o atual texto do artigo 86 da Lei Municipal 2033/2012. Há na proposição a retirada da garantia da aplicação anual do percentual de reajuste anual do piso nacional dos profissionais do magistério. 2. Há a possibilidade de achatamento da remuneração dos profissionais do magistério, se aprovada a retirada do direito adquirido acima citado. C. Há alteração da legalidade já reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no tocante à manutenção do atual texto, artigo 86 da Lei 2033/2012, de acordo com os itens 211 e 212. D. Há necessidade da manutenção do atual texto do artigo 86 da Lei 2033/2012, com valorização do profissional do magistério no município de Sertanópolis, Estado do Paraná, por todos. Desculpe, letra E. Item E. Por todas as razões dispendidas, requeremos que os pareceres das comissões sejam devidamente motivados e fundamentados nos artigos 502 da Lei
9.784/1999, e não tão somente se referindo ao parecer jurídico da Casa, uma vez que é apenas opinativo. Nesses termos, pedimos deferimento, Sertanópolis, 6 de julho de 2020, Soraya Aparecida Santa Rosa Bauerman Estevam e Glauco Rogério Ghisleri, vereador. Indicação. Os vereadores que esta subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo que seja adotado, já para as licitações não publicadas, tratamento diferenciado, consistentes em licitação exclusiva ou reserva de cotas para as empresas de pequenos portes, microempresas, microempreendedores individuais, sediados no município de Sertanópolis, como forma de tentar amenizar as consequências econômico-sociais decorrentes na pandemia por coronavírus. Sala das Sessões, 3 de julho de 2020, Glauco Rogério Ghisleri, Wagner da Silva, José Rogério dos Santos, vereadores. Justificativa. Através do pré-julgado 27 de agosto de 2019, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná pacificou o entendimento de que é possível, mediante expressa previsão em lei local ou instrumento convocatório, realizar licitações exclusivas a microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em determinado local para a implementação dos objetivos propostos no artigo 47, Lei Complementar 123/2006, desde que devidamente justificado. A justificativa inconteste e o momento crítico da economia local, decorrente da pandemia por coronavírus, que restringe o funcionamento do comércio, com consequência, prejuízos aos lojistas, industriários e iminente demissão de funcionários. Cremos que a adoção dessa medida, como parte de um programa municipal de desenvolvimento local, pode amenizar os impactos da crise, já que o município passará a comprar prioritariamente produtos e contratar serviços das empresas locais. Excelentíssimo senhor presidente e Câmara Municipal de Sertanópolis, indicação. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que determine ao setor competente da prefeitura, tome as providências no sentido de que seja feito um estacionamento para pessoas portadoras de deficiência na Rua São Paulo, em frente à agência da Caixa Econômica Federal, com confecção da respectiva faixa indicativa. Sala das Sessões, 9 de julho de 2020, José Rogério dos Santos. Justificativa. A medida em apreço é necessária, vez que grande o número de pessoas que utilizam da agência da Caixa Econômica Federal de nossa cidade, inclusive de outros municípios, e dentre eles existem aquelas portadoras de necessidades especiais. Nesse sentido, é absolutamente necessária a implantação de um estacionamento próprio em frente à Caixa Econômica Federal, destinado exclusivamente para as pessoas com necessidades especiais. Diante do exposto, esperamos que essa reivindicação seja atendida pelo Poder Público Municipal. O autor. São essas as matérias, senhor presidente. Obrigado, vereador, primeiro secretário da Casa, vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Na ordem do dia, com a concordância de todos os vereadores, coloco em discussão as seguintes matérias. Projeto de Lei 066/2020, que
que dispõe sobre a denominação de estrada municipal e da outras providências, cuja matéria é de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza. Esse projeto de lei diz que, no artigo 1º, que a estrada municipal que tem seu início na saída 2, à esquerda da rodovia PR 2323, sentido Sertanópolis-Assis, São Paulo, até a estrada municipal Romildo Scarpim, nesse município, passa a denominar STS 033, Estrada Municipal Arnaldo Delefrade. Está em discussão. Pelo projeto, senhor presidente. Concedido, vereador. Apenas dando prosseguimento à organização do município de estradas rurais. Esse projeto é uma continuação do projeto já iniciado em 2016, onde as estradas rurais, as estradas municipais estão sendo nominadas. Só lembrando que a nossa prática, a nossa realidade, tudo recebe um nome. Até essa pandemia, né? Até esse coronavírus, esse vírus, essa pandemia, tudo é dado nome. E por que não nominar estradas, ruas, pontes, carreadores, e seja lá o que for, né? A importância da organização dessa organização. É por isso que apresentamos o projeto de lei. Continue a discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado o projeto de lei 066/2020 por unanimidade. Segundo, é o projeto de lei 074/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para exercício de 2020, altera a Lei Municipal número 2.685/2017 para ano plurianual PPA e a Lei Municipal número 2.866/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020. Crédito adicional especial no valor de R$ 265.770, visando o reforço do orçamento da assistência social, especialmente de aquisições de cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade devido ou potencializado pelo Covid-19, cuja matéria é de autoria do Executivo Municipal. Está em discussão. Os que forem favoráveis conservem como estão, os demais pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Terceiro, um requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, que requer o sobrestamento do projeto de lei 56/2020. Esse projeto é de autoria do vereador Antônio Roberto Marques de Souza e visa instituir a política municipal do meio ambiente e afins. Está em discussão. Pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereadora Soraya. Senhor presidente, da forma que eu interpretei, eu achei que, de uma forma ou de outra, ele gera despesa ao município. Então, queria que apresentasse uma vista melhor, que apresentasse esses documentos, para que não tenha erro, porque se for lá para cima, aprovamos aqui, é para cima, eles pegam, eles derrubam. Então, para que seja totalmente sanadas as dúvidas. Obrigado, vereadora Soraya. Continua a discussão. Pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereador Pastor Antônio. A finalização do requerimento apresentado pela nobre vereadora, né? Finaliza pedindo o voto dos vereadores, né, na aprovação desse requerimento. E eu venho aqui me dirigir aos nobres colegas pedindo pela rejeição desse requerimento, para que seja indeferido esse requerimento. E qual é o motivo desse meu pedido? Mês de março, início de março, foi apresentado esse projeto na casa. E quando nós apresentamos esse projeto, a intenção é que, até o início do mês de julho, ele tivesse sido votado, sancionado e apresentado no mês de julho, onde se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente, que esse projeto estivesse para que
essa estrutura de meio ambiente estivesse disponível para o município de Sertanópolis, para a comunidade de Sertanópolis. Então, em março foi apresentado, e nós temos, desde o mês de maio, o parecer disponível a todos os vereadores, está disponível essa casa. É o parecer do nosso jurídico. O jurídico desta casa emitiu o seu parecer. E ele diz: a presente lei tem o objetivo de pautar a discussão. O propósito desse projeto é pautar a discussão acerca do meio ambiente, visando conscientizar e implementar ações que garantam um meio ambiente equilibrado, através do Departamento Municipal de Agricultura, departamento existente no nosso município. Não se cria nada. Em análise ao projeto, diz o nosso jurídico, verifica-se que foi eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência para a iniciativa da lei. Assim, este projeto também atende aos requisitos de constitucionalidade formal e material, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Portanto, nosso entendimento, entendimento do nosso jurídico, é de que não há óbice jurídico à aprovação do projeto de lei, cabendo a apreciação do mérito da matéria aos nobres edis. Só lembrando que não é o projeto que nós estamos votando, mas apenas o pedido que a vereadora está fazendo, retirada de pauta, mas não há necessidade, está disponível todo o projeto para análise, para estudo. Nós temos aí esse tempo a mais criado por essa pandemia, temos condições de analisar, de estudar, e, num outro momento, colocar em votação. Agora, se atende esse pedido retirada, nós sabemos a complexidade e o quanto isso vai implicar. Mas temos todas as informações, todos os pareceres disponíveis para que, no segundo momento, vocês possam, aquele que não o fez ainda, possa fazer. Então, meu pedido é para que seja votado contrário ao requerimento da vereadora, ao requerimento, não à pessoa da vereadora, mas esse pedido dela. Eu conto com o voto dos colegas. Continua a discussão. Concedido, vereador Dr. Wagner. Eu só queria fazer algumas ponderações com relação, até já foi até falado pelo pastor, a gente não está votando o projeto em si, sim o requerimento. Tá? Essa questão da política do meio ambiente, eu tive conversando com o pastor, que ele é o autor desse projeto, e eu aparentemente, primeiramente, eu vislumbrei sim essa questão. É importante o meio ambiente? Com certeza. Mas só que, da forma como foi proposta, existe um artigo nesse projeto de lei que, não obedecendo essa política do meio ambiente, o produtor rural, no caso, ele vai ser onerado. E contra isso eu já adianto que eu sou totalmente contra, porque eu venho do segmento agrícola, e eu sei o quanto o produtor rural ele é penalizado, principalmente depois do advento da Lei 12.651 de 2012, que é a Lei do Meio Ambiente. Tá? Mas nós temos que, de certa forma, acabar com como que eu posso dizer um termo? Essa questão que o pastor colocou, que às vezes a gente faz requerimento quando o projeto de lei ele é pautado. Existe sim um parecer jurídico no qual a gente se espelha, está aqui o Dr. Jefferson, que geralmente a comissão formada, a Comissão de Justiça e Orçamento, ele se pauta também por esse parecer jurídico. E nesse parecer jurídico ele fala que não existe nenhuma inconstitucionalidade. Deixo aqui registrado, eu não sou favorável ao projeto, no mérito. Mas, com relação ao requerimento, onde fala que existe a questão da inconstitucionalidade, eu vejo-se de uma forma que está equivocada.
entendeu? Porque nós temos um parecer jurídico da casa que forma que não existe nenhum tipo de inconstitucionalidade, né? Aí então nós temos aí essa questão, né? Então só abalizando essa questão, né? Senão entendendo, né, deixando claro também, né, que eu não estou indo contra o produtor rural, nunca o farei, porque eu conheço e faz mais de 20 anos que eu estou nesse segmento, eu sei o quanto eles, né, têm a sua responsabilidade perante o meio ambiente. Até vou mais longe, será que o meio ambiente só é o produtor rural que ele tem que se importar? Será que nós da cidade, eu na cidade, não tem que me importar também com relação a esse meio ambiente? Né? Então, eu só faço essa ressalva com relação ao mérito que posteriormente a gente vai votar, né? Aqui eu já, queira ou não, já adiantei o meu voto, né? Mas com relação ao requerimento, né, eu acompanho o voto do autor do projeto com relação ao requerimento. Obrigado, doutor Wagner. Continua a discussão. Só lembrando que foi bem falado sobre o requerimento da vereadora Soraya. Aqueles que foram favoráveis ao requerimento da vereadora Soraya, mantenha-se sentado. Os que forem favoráveis nós não estamos votando o projeto, e sim o requerimento, contrário ao requerimento formulado pela vereadora Soraya, que se levantam. Tivemos 6 votos contrários ao requerimento e 2 votos favoráveis. Agora, 4 é o requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam e Grauco Rogério Gisleri, que requerem o sobrestamento do projeto de lei 73/2020, que visa a autorização legislativa para a adição do crédito especial no valor de R$ 1.710.000, cujo projeto é de autoria do Executivo Municipal. A saber, esse é o projeto de lei que fala sobre a Praça João 23. Está em discussão. Concedido vereador Dr. Wagner da Silva. Esse é um outro caso, presidente, de que eu vejo questão de incoerência. Por quê? Desde que nós tomamos, né, posse aqui nessa casa em 2017, existem vários vídeos, mas só que eu não fui, né, nas redes sociais para verificar, mas o eleitor pode ver lá. Existem N vídeos de cobrança por esses vereadores com a questão da revitalização da Praça João de 23. Né? Então, a gente cobrava o executivo e tal e tal. Ok. Ocorre que subiu, né, esse projeto de lei, né, aqui para nós apreciarmos. Obviamente, quando nós virmos os valores, em primeira impressão aqui impressiona, né, óbvio, 1.700.000. Mas só que, veja bem, existe aqui as planilhas nesse projeto de lei, porque com relação ao requerimento, que pedindo o impacto financeiro, o aporte financeiro, está tudo aqui. Né? Todas as planilhas estão aqui. Né? Então, eu não quero imaginar que o Executivo vai mandar um projeto para a Câmara para aprovar, sendo que já não tem recurso suficiente. Né? Ponto. Com relação ao comprometimento à saúde pública, a gente sabe que existe, acabamos de aprovar aqui, né, um projeto de lei que abre, né, um crédito para o enfrentamento à questão da Covid na relação da saúde pública. Mas só que, veja bem, presidente, eu tive conversando com as engenheiras do município e elas prontamente, né, nos explicaram, ficamos por mais de 1 hora ali conversando com elas, e existem 2 pontos, alguns pontos interessantes e importantes que se tem que colocar com relação a isso. Será gasto na praça 1,5 milhão, né? 210.000 é referente à rua, né, São Paulo, que será ligada ao Lago Tabocó. Ou seja, é um projeto que vai abarcar essas 2 construções. Quando a gente fala em reforma, a gente tem uma visão que não, vai reformar, não é novo, mas pelo que foi passado para nós, e está tudo documentado aqui, vai fazer do zero, não vai ser reforma alguma. E eu vejo o seguinte, se a gente pegar o valor que vai ser empregado para verificar o valor do metro, né, no metro quadrado, vai dar R$ 150 o metro quadrado. Hoje, se nós formos ver no IBGE
Até em Londrina, né, que não é longe daqui, a gente vê o preço do metro quadrado da construção civil, R$ 427. Ah, Wagner, mas construção civil é casa. Tudo bem, 427 para 150, existe, né, um valor bem, né, bem razoável, uma importância bem significativa. Então, o que eu quero dizer com isso, presidente, seria incoerente também, né, eu falo por mim, os demais vereadores podem apreciar, depois de tanto cobrar por essa casa, aí sobe o projeto, aí a gente vai pedir mais explicação, sendo que está tudo aqui. A partir do momento que o executivo ele protocola, cada vereador recebe uma cópia desse projeto, né? Então, às vezes a gente tem que quebrar um pouquinho essa cultura, que é uma coisa que eu também tenho falado exaustivamente, de só na hora de votar que a gente vai pedir explicação. A gente tem que parar um pouquinho com isso, né? Então, a gente sabe que existem elementos, né? Existem elementos que esse ano, né, vai estar implícito nessas questões, mas sejamos sensatos, né? É uma praça que vai ficar uma coisa mais linda, vai ser outro ponto turístico no município, né? Obviamente que todos os vereadores receberam isso aqui, mas está aqui, pode ver. Obviamente que da construção, quando assinado, né, o termo, a responsabilização, logicamente o vereador ele tem que estar lá fiscalizando, né? Mas eu, particularmente, não vejo, né, sentido algum em pedir explicação, sendo que o projeto está aqui. Obrigado, vereador. Dr. Wagner, continua a discussão. É pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereador Glauco Rogério Guisley. Bom dia, vereadores, alguns amigos que estão na plateia, senhor Índice, Dr. Jefferson, Natan. Quero deixar claro, não sou contra a reforma da praça. Eu sou contra o valor, 1.710.000. Todo dia, senhor Vermelho Hoffman, empresário, fecha a porta no nosso comércio. Todo dia há desemprego no nosso comércio. O nosso município, o nosso sertão-mapulense está ficando desempregado. Deixar claro, não sou contra a reforma. Ano passado, se eu não me engano, ou janeiro desse ano, não me lembro, nós já votamos um projeto de lei, Ana Ruth, de R$ 1 milhão para a reforma da praça. Como agora vem outro, 1.710.000. Daqui a pouco vai vir um de 2 milhões. Nós temos um parque industrial que está aqui, ó, no plano de metas do senhor prefeito Tide Balzanello e do vice, que no plano de meta diz asfalto do parque industrial, no qual fica 2.400.000. Então, vamos fazer rápido, um pensamento rápido. 700 mil a mais, nós fazemos tudo que o parque industrial precisa, que está jogado, o nosso parque industrial, no qual vai gerar emprego para esse município. Eu pesquisei e fiz uma indicação na última reunião, sobre o quê? Sobre aquela Garante Norte. Garante Norte, que é uma linha de crédito que foi criada por causa da pandemia, doutor Jefferson. O senhor que é morador de Londrina conhece, e algumas regiões. O vereador que pesquisa vai saber, do qual empresta dinheiro para comerciante. Até o momento não desceu para a nossa Casa de Leis. Não sou contra a construção e a reforma da nova praça. Sou contra porque até agora não começou a obra do Pinicão, no qual está no plano de metas. Não sou contra a reforma da praça. Sou contra porque que até agora não foi feito casa popular. Está no plano de metas. Então, gente, 1.710.000 é muito dinheiro. Sou a favor de reforma. Será, doutor Wagner da Silva, será que nós não estamos na hora de pensarmos nos valores daquela praça? Será que nós não poderíamos investir um pouco no parque industrial? Será que nós não poderíamos investir um pouco ali no Manso Seco, no Pinicão? Será que ali na Minas Gerais, Vermelho Hoffman, no qual o senhor fez indicação, eu também, não está na hora de solucionar aquele problema? Ou vídeos toda semana vai solucionar o nosso problema do comércio, que está mandando a população, que está mandando o pessoal embora por falta de linha de crédito? Linha de crédito tem nos bancos, mas lembrando, os nossos comerciantes, alguns já estão com o nome no Serasa, já não tem certidão. Quando que o município vai tirar um dinheiro para ajudar o comércio? Ou vídeos vai ajudar? Vídeo vai encher? Não vai, Ana Ruth. Então, eu sou a favor do valor. R$ 150 o metro, legal. Mas será feita uma construção? Não. Será plantado novamente grama, pelo que eu conheço, a grande maioria. Ou paver. Né? 1.710.000 é muito dinheiro. Gente, eu não vejo fazer nada de combate ao Covid. Eu vejo as pessoas reclamando falta de teste, falta de algumas coisas.
Então, será que não é para se repensar no valor dessa praça? Será que não é o momento de pensar no nosso comércio? Será que não é o momento de pensar no parque industrial? Será que não é o momento de pensar no Manso Seco? Não estou falando isso porque é ano político. Ao contrário, sempre disse isso. Será que não é o momento? Então, não sou a favor do valor da Praça João 23. Não sou a favor desse valor de 1.710.000. Só a valor de se repense um valor menor. Porque 1.710.000 dá para fazer muita coisa, meu Deus do céu, em Sertanópolis. Casas populares, emprego no parque industrial. E isso não vai ser feito. Então, sou contra o valor que está sendo gasto. E eu acredito que esse 1.710.000 vai ter 25% a mais de aditivo. Igual teve no hospital, igual teve em tudo que foi feito até o momento. Então, nós não estamos falando só de 1.710.000, nós estamos falando em mais de 2 milhões. E vai começar uma obra que não vai terminar nessa gestão. Vamos se pensar mais um pouquinho, meus amigos. Muito obrigado. Valeu, vereador Glauco. Continua a discussão. Pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereadora Soraya Santa Rosa. Senhor presidente, não é questão de incoerência ou não. Está ali dizendo pelo superávit financeiro. Eu não tenho esse balanço do superávit financeiro. O senhor tem? Não tenho. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito da questão. Eu digo o seguinte, o senhor assinou junto comigo, alguns demais vereadores assinaram, Pinicão, até agora nada. Ali, o senhor também, acho que a nobre vereadora Ana Ruth também assinou comigo sobre o parque industrial, nada. Nós aprovamos aqui um projeto, o senhor lembra? 4 milhões para quê? Parque industrial, nada. Foi pedido, alguns vereadores assinaram junto comigo o requerimento pedindo quais as ações que tinham sobre o Covid. Nada. Tem pessoas que vão pedir auxílio, pedir ajuda, porque não tem o que comer, porque tem conta para pagar, não sei o quê. Não tem como ajudar. Não tem como ajudar, porque diz que não tem, que não sei o quê, aquela conversa, tá bom? Aí, senhor presidente, veio esse negócio. Nossa, eu não sou contra, eu acho que aquela praça tem que ficar linda assim. Mas, como eu falei, vou voltar a falar, quando eu falei a respeito da construção da Câmara, não era o momento e não era aquele tamanho. É exatamente isso que eu vou bater. Eu acho que não é o momento agora de nós, com essa pandemia, fechando o comércio, pessoas desempregadas, pedindo pelo amor de Deus, eu estou falando porque venham a mim pedindo pelo amor de Deus para ajudar, eu aceitar 1.700.000 para uma praça. Tem que ser reformada. Só que deixar acabar. O senhor entendeu? Não teve uma manutenção daquela praça em 8 anos. Então, assim, não sou contra a reforma. Eu acho que tem que reformar, porque Sertanópolis merece. Mas será que esse 1.700.000, né, para a praça, nós não temos prioridade? Obrigado, vereadora Soraya. Continua a discussão. Pelo requerimento, senhor presidente. Concedido, vereador Pastor Antônio. Eu quis me pronunciar e não fiz na votação do projeto de lei de abertura de crédito 260 e poucos mil, né, para atendimento à pandemia. Só lembrar que existe por parte do governo federal, por parte do governo estadual, políticas de enfrentamento, né, a toda essa pandemia. Né, e também acompanhando o trabalho, Ana Ruth, das igrejas, de toda a comunidade, essa atenção para o social, para o indivíduo, né, realmente não tem ficado sem esse apoio. Né? O vereador Glauco menciona a questão do financiamento, né, linhas de crédito, Banco Fomento Paraná, linhas de crédito de governo federal para atendimento existe. Uma outra questão que eu gostaria de destacar, senhor presidente, nobres vereadores, é a seguinte: se essa rua fosse minha, eu mandava. Mas não é competência nossa. É o prefeito, né, no entendimento dele, e nós sabemos que existe por trás verbas específicas.
verbas para ser investida nessa área. Né? Quando falava-se em Tabocó, a gente imaginava outras realidades, outras situações. Né? Mas são créditos, são linhas, né, específicas para a realização. Né? Parque industrial, todos nós somos favoráveis, investimento naquela área. E nós votamos também, né? Aqui uma abertura de crédito, o município emprestar, né, conseguir esse recurso. E quando estivemos ali conversando com a engenharia para entender todo o projeto da praça, né, é uma coisa linda. O que está sendo projetado, o que vai ser realizado, é outra obra que realmente, né, vai impactar. E também, observando a realidade, construção civil, a coisa está andando, né? Os loteamentos, você vê obras. Então, tudo isso aí é dinheiro sendo injetado no município. Tudo isso vai estar acontecendo com esta obra e com as obras, né, que estão elencadas e que vão ser feitas. Então, esse é o momento, né, e chegou o momento da Praça João 23. Né? E nós torcemos, nós esperamos muito, cobramos muito, né? E agora que está sendo dado, então é o momento de... Nossa indicação foi atendida, o nosso pedido foi atendido. Né? E não é só do vereador, é da comunidade. A pandemia até fez esse milagre. Né? Hoje eu tenho Facebook e a gente acompanha nos grupos, né, essa cobrança. Né? E, ultimamente, tem sido postada no Facebook a praça, o abandono, a situação que está. Então, a população pede, a população exige esse investimento. E é para o município, e é o comércio, é toda essa estrutura que vai ser, né, realmente alavancada. Essa melhoria, né, que não é apenas para um grupo, mas é para toda a comunidade. Essa é a minha palavra, né, eu sou contra o requerimento em si, né, para que isso aí seja intervido. E, na minha opinião, né, deveria ser votado rápido, urgente, porque senão a gente trava o processo, só vai amarrando. E essa Câmara nunca fez isso. Né? Sempre foi rápido, ágil, né, quebrando todos os protocolos, todos os prazos, para que a coisa realmente ande. Então, se anda, essa Câmara tem esse mérito, porque ela é ágil e ela não trava as questões. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Antônio. Continua a discussão. Só volto a lembrar que nós não estamos votando o projeto, e sim o requerimento formulado pela vereadora Soraya Grauco, que pede a retirada para melhores estudos, no caso. Então, aqueles que foram favoráveis ao requerimento da vereadora Soraya e do vereador Grauco, mantenha-se como está sentado, ou aqueles que foram contrários, conforme as explicações do vereador Wagner e pastor Antônio, que se levante. Nós tivemos 2 votos contrários ao requerimento e 6 votos favoráveis. Ao contrário. 6 votos contrários ao requerimento e 2 favoráveis. Quinto, é o requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Barma Estevam, que requer que o senhor prefeito do município de Sertanópolis, estado do Paraná, a instalação de barreiras sanitárias e outras medidas de enfrentamento ao Covid-19. Senhor presidente, pelo projeto. Concedido, pelo requerimento. Concedido, vereadora Soraya. Senhor presidente, eu até já vou falar sobre o outro requerimento, para não ter que me pronunciar sobre da higienização. O seguinte, quando veio esse decreto do governo, nós não tínhamos como rebater. Não, mas nós estamos fazendo isso, nós temos esse projeto, nós temos essa ação sendo realizada no nosso município, não há necessidade de fechar o nosso comércio. Mas nós não podemos, como que nós íamos rebater, ter alguma coisa, e até eles, ao governo estadual, e falar não, porque nós não tínhamos. Então, eu acho assim, que se de repente, que se nós aqui, eu digo nós, executivo, adotarmos essas barreiras, como a higienização do centro comercial, nós vamos ter como ir até eles se vier mais uma onda, porque a gente sabe que esse Covid são ondas, né? Vier mais uma onda de
como debater, explicar a eles, nós estamos tomando essas medidas, não há necessidade, não tem por que fechar o nosso comércio em Sertanópolis. Então, por isso que eu achei importante. Até eu acho que agora não é hora que a gente vê muito aqui questão que eu estou vendo aqui, que derrubando todos os meus requerimentos. Isso eu acho até bom, porque agora nós estamos sabendo que aqui a política já começou aqui na Câmara. Então, eu acho que nessa questão de saúde, eu acho que não é hora da gente pensar nisso, na política. Eu acho que eu estou vendo porque eu tenho filho, você tem, o Guilherme, Wagner, então é uma questão assim do coletivo. Por isso que eu fiz essas... E eu sempre deixei todos os meus requerimentos aqui à vontade para quem quisesse assinar. Então, é só isso que eu acho, que nessa hora, se nós tivermos essas ações de higienização como de barreira, é uma coisa muito importante, porque as pessoas não sabem de onde... elas são pessoas que estão trabalhando, não sabem, e chegam aqui e se contaminaram lá, e não é uma coisa assim, não é um eu quero, não, simplesmente aconteceu. Então, se a gente tiver esse tipo de controle, eu acho que facilita muito para Sertanópolis. Obrigado, vereadora Soraya. Continua a discussão. Pelo requerimento, presidente. Concedido, vereador Dr. Wagner. Só aproveitando, né, presidente, eu não tenho nada pessoal contra vereador nenhum, pelo contrário, eu respeito a opinião de cada um, né, com relação ao requerimento, esse que a gente vai votar. Sou totalmente favorável, sim, né, só que eu digo o seguinte, que essas medidas, né, até faço meia-culpa de não ter cobrado, deveria ter sido feita há muito tempo pelo Executivo, essas barreiras sanitárias, como a gente acompanhou em vários municípios. Questão, né, da coronavírus. Eu estou com um caso, né, da família que está com coronavírus em Londrina. Não tive contato, tá? Pode ficar tranquilo. Né, uma tia da minha esposa que está internada, está entubada em Londrina, e eu sei, né, nós que vivenciamos isso, né, ficamos nessa expectativa. Só que, infelizmente, de umas semanas para cá, a gente viu os casos aqui no município crescer assim, assustadoramente, né? Até as pessoas aí me comunicar, me falar, me cobrar com relação a essas barreiras, que eu acho, sim, totalmente válido, né? Mas só que, infelizmente, né, não estou querendo ser pessimista, chegou um ponto, né, que, como os mais antigos falam, né, que abriu a porteira, porque a gente imaginava que essa pandemia, essa doença nunca ia chegar, né? E agora que chegou, está tão perto de nós que nós nem imaginamos, né? Então, essas políticas, né, que o município tem tomado, principalmente o executivo, eu acho que deveriam, sim, com certeza, ser mais rígidas, né, e fazer esse emprego, né, desses recursos para efetivamente cobrar mais, né? Lógico, nós estamos debaixo aí de uma hierarquia, né, governo federal e estadual, e nós temos que obedecer. Graças a Deus, né, hoje o comércio está aberto novamente, porque o governador do estado, né, não vai prolongar mais o decreto, né? Então, isso é um estímulo a mais para o pessoal do nosso comércio. Obrigado, vereador Dr. Wagner. Continua a discussão. Os que forem favoráveis ao requerimento da vereadora Soraya, mantenha-se como estão. Os demais, pelo sinal do costume, aprovado por unanimidade. Sexto, é o requerimento formulado pela vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, que requer do senhor prefeito do município de Sertanópolis a tomada de medidas urgentes de planejamento de combate ao novo coronavírus, implantando de forma imediata a higienização das ruas e avenidas do município. Requer ainda que estabeleça em caráter de urgência um plano de atuação dos agentes comunitários de saúde, que tenha por objetivo a orientação dos munícipes durante a circulação do município. Presidente, deixa eu, pelo requerimento. Eu quero deixar aqui claro, porque em março, quando nós nem sonhávamos aqui que ia chegar essa doença aqui em Sertanópolis, que a gente sempre acha que não chega, né? Mas a gente sabe que sempre chega. Que a gente foi assinado pelo senhor, em conjunto com o senhor e alguns vereadores, quais as ações, se o município de Sertanópolis estava preparado, o senhor se recorda, para enfrentamento do Covid? Qual era a ação? Se eles tinham um plano de ação? Não. O senhor entendeu? Então, quer dizer, agora nós colocamos a população, sempre a população é culpada?
Espera um pouquinho, mas se eles tivessem esse plano de ação, se eles tivessem feito aquilo de orientar, sempre orientar, porque é pela orientação, a população, o senhor acha que a população não teria entendido a necessidade da máscara, a necessidade de isolamento social? Que a gente diz isolamento social não é ficar trancado dentro de casa. Porque isso eu sempre fui contra esse isolamento. Eu sou pelo vertical. Então, o senhor acha que não entende? Agora, sempre a população é culpada? Mas por que não fizeram uma política de conscientização? Tinha nas escolas como conscientizar, como com as crianças, trabalhar com as crianças para que chegasse em casa. Não foi feito isso, senhor presidente. E eu não concordo quando falam a população é culpada. Não. A população seria culpada se elas tivessem sido trabalhadas desde quando? Março, vamos dizer março? Nós estamos em julho. O senhor entendeu, senhor presidente? Então, é isso que eu falo. Eu não concordo. Eu acho que nós temos que, sim, conversar com a população, uma forma de chegar até elas, de orientação, não como punição. Eu já não concordo com punição. Orientar. Aí eu concordo. Obrigado, vereadora Soraya. Continua a discussão. Pelo requerimento, presidente. Concedido, vereador Dr. Wagner. Só balizando, né, as palavras da Soraya, vereadora, obviamente, né, que a população ela não tem culpa, né, de toda essa pandemia, né, e também, quiçá, que nós imaginássemos, né, que ia chegar a esse ponto. Mas só que é importante frisar que, né, a gente está passando ainda, acho que pelo pico, né, as medidas que foram tomadas pelo Executivo, a gente viu que pouca, né, parcela da população não colaborou. Não estou dizendo todos, né? Senão daqui a pouco vai sair daqui que o vereador é contra a população, né? Eu digo isso porque teve as pessoas que não deixou de fazer suas festinhas, quando deveria, né, tá resguardando nas chácaras, né? Tem os vizinhos, né, que fazem festa quase todo dia. E aí? Né? Então, eu parabenizo, né, os comerciantes que quando, né, desse último decreto que foi estabelecido pelo governo, tomaram todas as medidas, né, para prever essa questão, né. Eu parabenizo o comércio de Sertanópolis, né. Então, quando a gente fala com relação a essas medidas, pouca parcela, né, da população não estava nem aí. Às vezes você podia dar uma volta no município, você via barzinhos aí abarrotados, né, mercados que muitas vezes as pessoas, né, iam no mercado para passear, sem necessidade. Né, a gente tivemos, né, várias reclamações de mercado que você ia lá, está parecendo um shopping. Né? Então, eu acho que a conscientização é mais importante frisar nesse momento. Né? Que a população ainda tenha consciência que ainda nós não passamos não passamos ainda pelo pico, vamos dizer assim. Né? Não estou querendo ser pessimista, mas eu quero ser realista, que é diferente. Obrigado, vereador Grauco. Com a palavra, a vereadora Leila. Pelo requerimento. Como pegando um gancho nas palavras do vereador Wagner, a gente tem essa preocupação, com certeza, com Sertanópolis, né, com essa questão do Covid-19. E assim, agora que voltou, né, terminou esse decreto do governo do Estado, eu acho assim, é bem preocupante as pessoas, de repente, começar a achar que está tudo voltando ao normal. Né? Então, a gente tem que ter consciência que a gente precisa, todos nós, todos os munícipes, manter as medidas de proteção, manter as medidas de distanciamento, né? Uso de máscaras, para a gente não pensar que porque está, né, tá reabrindo tudo, porque assim, gente, essa questão de fechar o comércio é complicadíssimo, porque todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, né? A conta vem, não é verdade? Mas que as pessoas, que todos nós, né, que nós tomamos as medidas de proteção, de higiene, que assim não pensem que a coisa está tranquila, porque não está. Então, a gente sabe que o pico está subindo, né, ainda, principalmente no Paraná. Ontem mesmo passou no jornal, né, que está em alta. O Paraná é um dos estados que está mais em alta, Paraná e o Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, para que todos tomem cuidado, gente. Não pensem que a coisa está passando, que não está. Né?
E eu creio assim que o município está fazendo o possível, né? A gente tem aí as aberturas de crédito, tudo, mas é muito importante que todos colaborem, todos mesmo. Eram essas as minhas palavras. Obrigado, vereadora Leila. Continua a discussão. Se forem favoráveis ao requerimento da vereadora Soraya Santa Rosa, mantenha-se como estão. Os demais, pelo sinal de costume. Aprovado por unanimidade. Agora, coloco a deliberação dos senhores vereadores o pedido da vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam para que outros edis, juntamente com ela, vereadora requerente Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam, componham o quórum necessário para a proposta de instauração de comissão parlamentar de inquérito ou comissão especial de inquérito em face do senhor prefeito Aleucide Bolzanello, e para se apurar os supostos fatos de descaso com bem público, relativo ao sumiço ou até mesmo roubo de uma mesa de som de propriedade do município de Sertanópolis. Informo que os vereadores da mesa diretora da Câmara, após ser provocada pela vereadora autora do requerimento, acima citado, deliberou em não assinar o mesmo, conforme despacho lido no expediente. Aqueles vereadores que quiserem compor o referido quórum e assinar o aludido requerimento, que mantenham-se como estão, sentados. E os que forem contra ou não pretenderem assinar o requerimento em questão necessário para a abertura da CPI, que se manifeste pelo sinal de costume, qual seja que se levantem. Então, está em votação. Deixa eu só uma. Por que foi feito pedido para os... Porque é necessário. Para ser aberto, precisa de 3 assinaturas. No mínimo 3. Porque se precisasse só da minha, eu iria adiante. Mas pelo regimento, como funciona, por isso. Porque senão, às vezes, pode parecer, não, a vereadora está com medo de ir sozinha e está pedindo para os demais vereadores. Não, é só porque é necessário. Se não for porque eu achei assim muito injusto o que foi falado a respeito dessa Casa de Leis. Jamais aqui nós somos coniventes com alguma coisa errada. Nenhum de nós. Eu sei disso porque não... Então, isso quer dizer, ficou perante quem lê, mas os vereadores são coniventes a roubo, porque a palavra é muito pesada, roubo. Não sei se os demais, para mim foi muito pesada. Então eu falei assim, não, então eles querem saber quem foi, mas não tem outra forma da gente esmiuçar se não for feito isso, porque o senhor vê, desde 2018 está lá na polícia e até agora, eles têm alguma informação? Não tem. Então seria essa forma que eu achei. Mas se os demais vereadores, não tem problema, é a única forma que tem pelo regimento interno dessa casa. Perfeito. Pode falar. Só quero explicar meu voto, que eu sou contra a abertura dessa CI e já da CPI. O porquê? Nosso presidente, José Rogério dos Santos, encaminhou um ofício para o prefeito e para a nossa procuradora jurídica, Flávia, no qual ela deu algumas explicações, Wagner, aqui. E ela mandou para nós aqui um auto, que é o boletim de ocorrência, datado do dia 17/12/2018, pela senhora Elisângela, no qual ela é diretora administrativa, e junto com o senhor Flávio Roverato, que na época era diretor do departamento que estava com a mesa. Explicou a nossa Polícia Civil abriu um inquérito sobre a mesa, aqui está uma nota fiscal de compra. Então, quem tem que investigar é a Polícia Civil, e junto com a Polícia Militar, que toma os trâmites. Essa Casa de Lei, eu não vejo o porquê abrir a CI e a CPI, porque foi tomadas providências. A parte de ser colocado no jornal e a parte do senhor ter colocado no Facebook, até agora eu não entendi. Então, que o município tome as providências, e nós, vereadores, também, contra as duas pessoas que fizeram essa conivente, roubo, são palavras pesadas. E eu não vejo, então eu voto contra a abertura por isso. Documentos
tem necessário, dizendo que o município tomou as providências cabíveis. Se não tivesse esses documentos, eu estaria junto com a vereadora. Só que, como que tem documento, eu voto contra. Obrigado. Concedido, vereador Soraya. Então, mas quando foi feito esse documento, não tinha esses documentos aqui chegado até essa casa de leis. Não chegou agora que o senhor, antes da reunião, que o senhor falou assim, olha, eles apresentaram esses documentos para nós. Perfeito. O senhor entendeu? Então, não tinha nada, simplesmente foi como se tivesse nós fechados os olhos e eles também. Foi isso que foi dado a entender para nós, não foi? Que eles quiseram dizer que nós estamos aqui para nada. Obrigado, vereador Soraya. Nenhum vereador, eu como a Vossa Senhoria, assim como o vereador Glauco, nenhum aqui tinha conhecimento nenhum dessa situação, desse sumiço desse aparelho de som. Como Vossa Senhoria, nós ficamos sabendo a partir do momento que saiu no jornal e um munícipe também fez a publicação no Facebook. E não é porque, às vezes, nós estamos negando a assinar o pedido de uma CI, uma CPI, que vai parar, não. Eu acho que está na hora de, às vezes, vou até citar o jornalista que fez a publicação, em 2018 ele recebia do município. Às vezes ele já tinha um conhecimento lá em 2018. Agora que cortaram os ganhos dele, ele fica jogando na rede social. Nós não tínhamos o conhecimento. Quando foi publicado, nós procuramos saber do Executivo. O Executivo mostrou o que é devido, que é o boletim de ocorrência, que está sendo apurado pela Polícia Civil. Então, essa casa agora, depois disso, nós vamos sim, nosso jurídico está aqui, já falamos com eles anteriormente, porque o pessoal também não vai ficar na rede social, não vai ficar no jornal aí, denegrindo a imagem dos vereadores. Perfeito. Então, gente, aqueles que foram favoráveis à implantação da CI queiram assinar junto com a vereadora Soraya, ficam sentados, e os que foram contrários se levantam. Tivemos, então, 8 votos contrários que se negaram a assinar o documento, e, consequentemente, a implantação da CI ou CPI, e um voto favorável da Soraya, e bem explicado que ela, às vezes, entrou com esse requerimento, sem saber que tinha um boletim de ocorrência que foi apresentado para nós depois da denúncia. Então, como prevê o nosso regimento interno, os documentos serão devolvidos à vereadora autora, a vereadora Soraya, conforme a combinação do artigo 58, inciso 3º também da Constituição Federal. Esgotadas as matérias da pauta. Questão de ordem. E aquele requerimento dos professores, daquela... Foi lido pelo primeiro secretário, vereador Pastor Antônio, um pedido de retirada de pauta. O prefeito fez o pedido, o projeto de lei 33 foi feito o pedido de retirada. Nós, da Câmara, a gente já tinha feito, conforme você tinha pedido, convocado as comissões para darem os seus pareceres, tanto a Comissão de Justiça e Redação, quanto as comissões de Educação, Saúde. Então. Porém, o prefeito fez a pedida de retirada, está aqui, vou ler novamente, o ofício 108/2020. Pelo presente, o prefeito de Sertanópolis requer a retirada do projeto de lei 33/2019, inclusive do seu substitutivo. Referida retirada se faz necessário, tendo em vista a necessidade de melhor analisar a redação do referido projeto, com o objetivo de afastar eventual divergência que possa decorrer da aplicação da lei, caso aprovada. Então... Não, porque eu escutei, mas eu não vi o requerimento. Então, quer dizer, quando não tem, quando é retirado, não é lido o requerimento nem posto para votação, é isso? Isso, mas nós já antecipadamente foi lido. Foi lido, mas não foi posto para votação. Mas antecipadamente nós já havíamos encaminhado para as comissões. Sim. Já tinha sido encaminhado para as comissões, porém recebemos depois do Executivo o pedido de retirada de pauta. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereadora Ana.
Com relação à Praça João 23, ao valor, eu gostaria, sim, que a população se manifestasse, assim como a população se manifestou com referência à construção da Câmara, né? Que teve toda aquela discussão. Então, se realmente não for de acordo com a população, que a população se manifeste, porque quem tem o poder é o povo. Então, todo o poder emana do povo. Então, será que só nós, vereadores, seremos criticados pela construção da Câmara, ou também com relação à Praça João 23? Então, fica aí a questão que está lançado, como a nossa reunião é postada, que fica, então, lançado isso com relação ao povo. Que se faça uma enquete ou alguma coisa com relação a essa aprovação. Obrigada. Obrigado, vereadora Ana Ruth Sica Matesco. Esgotadas as matérias da pauta, informe a vereadora Soraya Santa Rosa Balme Estevão que o requerimento de autoria da mesma, que pede a instalação de comissão parlamentar de inquérito em face do senhor prefeito Alicídio Balzanello, por não preencher os requisitos formais estabelecidos no artigo 70, artigo 1º do regimento interno dessa Casa Legislativa, e no artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal, que seja não conter assinatura pelo menos de 1/3 de vereadores, será devolvida à autora. Informa ainda que os requerimentos de autoria da vereadora Soraya Santa Rosa Bauerman Estevam e Grau Rogério Gisleri, que solicita manifestação específica da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, bem como da Comissão de Educação e acerca da Legislação de Justiça e Redação, bem como Comissão de Educação, o projeto de lei 33, número do Executivo, que altera a lei municipal número 2033/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração do Magistério Municipal de Sertanópolis e da outras providências, já foi despachado por esse presidente com fundamento no artigo 126, inciso 12º do regimento interno dessa Casa, encaminhados às referidas comissões para o devido atendimento. Informa ainda que as indicações lidas nesse expediente foram despachadas favoravelmente por essa presidência. Informo mais aos edis que, conforme o ofício lido na presente reunião, foi pelo senhor prefeito municipal solicitada a retirada do projeto 33/2019 e seu respectivo substitutivo. Esclareço que o citado projeto nessa Casa recebeu o número 57/2019 e tinha por finalidade alterar a Lei Municipal número 2033/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, remuneração e magistério público municipal e da outras providências. Por fim, informar aos nobres vereadores que essa Casa, com a graça de Deus, voltará aos seus trabalhos normais no dia 3 de agosto de 2020, com realização de reunião ordinária no horário regimental. E desde já fica colocado na pauta da ordem da reunião ordinária do dia 3 de agosto de 2020 o projeto de lei 073/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Sertanópolis para exercício de 2020, altera a Lei Municipal número 2685/2017, Plano Plurianual PPA, e a Lei Municipal 2866/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020, que é uma abertura de crédito que visa aporte financeiro para a urbanização da Praça João 23 e urbanização da Rua Padre Jonas Vaz Santos. Não havendo mais nada a deliberar na presente reunião, informo que a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada na próxima sessão ficou a cargo da vereadora Leila de Cássia Piscinati Gomes. Convido agora a todos para ficar em pé e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião.